Olá, pessoal! Eu sou Marcos, do canal Leitura à Altura, para quem não me conhece. Vamos começar a ler hoje um livro do Ray Bradbury, que é um clássico autor de ficção científica. É o livro Licor de Dente de Leão, que por sinal não é um livro do gênero ficção científica, é um livro mais próximo da autobiografia, misturada com fantasia. Livro publicado na década de 1950, 266 páginas. Vou ler aqui o principal comentário da Amazon, do Anne Thayer, que resume bem o que a gente vai ler. Os fãs da ficção científica conhecem bem os melhores escritores, aqueles que nunca decepcionam. Asimov, Aldous Huxley, Philip K. Dick, melhor dizendo, e o Ray Bradbury. Histórias como Fahrenheit 451 e as Crônicas Marcianas sempre são lembradas e recomendadas. Licor de Dente de Leão não é um livro de ficção científica, mas uma sequência de pequenas histórias que se passam no verão de 1928, numa cidade chamada Greentown, no Illinois. Um menino de 12 anos, Douglas Spalding, e seu irmão Tom, de 10 anos, os amigos John Huff e Charlie Woodman, vivem as mais incríveis aventuras nessa pequena cidade, ao lado de personagens interessantes e algumas vezes incomum. A trama tem muitos aspectos autobiográficos. Cada capítulo pode ser lido como um conto, mas todos os contos se interligam e os meninos Douglas e Tom são os elos de ligação entre as histórias. Há, por exemplo, a história da velha senhora Bentley, que não consegue convencer as crianças de que no passado também foi como elas. As meninas Alice e Jane, com a sinceridade das crianças, não sabiam que os idosos tinham prenome e que já foram algum dia jovens. Há também o joalheiro Leo Wolfman, que decidiu construir uma máquina da felicidade. Há também na cidade um bonde que cede lugar ao ônibus, uma bruxa, um coronel que passa seus dias na cadeira de rodas, contando histórias de um passado distante, levando os meninos a pensar que ele tinha uma máquina do tempo. E não poderia deixar de ter também o seu serial killer, o Solitário, que era um estrangulador de mulheres. Segundo o nosso amigo Anne Thayer, é um livro delicioso para ler sem pressa. Ele abre aspas aqui com a frase do livro: "Não estou realmente morrendo hoje. Jamais morreu uma pessoa que tenha tido uma família." Pois então, galera, sem mais delongas, vamos para a primeira parte do livro, saltando o prefácio do autor. Então vamos começar. Era uma manhã tranquila, a cidade sob o manto da escuridão e sossegada na cama. O clima do verão se inflamava, o vento tinha o toque certo, o hálito do mundo era longo, quente e lento. Só era preciso se levantar, inclinar-se na janela e saber que esta era a primeira hora genuína de liberdade e vida. Essa era a primeira manhã do verão. Douglas Spalding, 12 anos, recém-desperto, deixou que a preguiça o invadisse em sua torrente de início do dia. Deitado no quarto da cúpula do terceiro andar, sentiu o elevado poder que lhe dava, altaneira no vento de junho, a maior torre da cidade. À noite, quando as árvores desbotavam, ele faiscava seu olhar como a luz de um farol para todo lado. Por sobre os mares fervilhantes, olmos, carvalhos e bordôs. Agora... "Rapaz!" sussurrou Douglas. Todo um verão à frente no calendário, dia após dia. Como a deusa Shiva nos livros de viagem, ele viu suas mãos pularem para toda parte, arrancarem maçãs verdes, peras e ameixas escuras. Ele se abastecia em árvores e arbustos e rios. Congelaria satisfeito na porta do frigorífico com sua camada de gelo. Ele assaria feliz com 10.000 frangos na cozinha da avó. Mas agora, uma tarefa familiar esperava por ele. Um
Uma noite por semana, Douglas tinha permissão para deixar o pai, a mãe e o irmão mais novo, Tom, dormindo na pequena casa vizinha e correr até ali. Ele subia a escada caracol para a cúpula dos avós, e em sua torre de bruxo dormia com trovoadas e visões. Acordava antes do tilintar de cristal das garrafas de leite para cumprir o seu ritual. Ele ficou de pé junto à janela aberta no escuro, respirou fundo e expirou. As luzes das ruas, como velas de um bolo preto, apagaram-se. Ele expirou repetidas vezes. E as estrelas começaram a desaparecer. Douglas sorriu. Apontou um dedo. Aqui e lá. Agora mais para cá e para lá. Quadrados amarelos foram recortados na terra indistinta da manhã, enquanto as luzes das casas piscavam lentamente. De súbito, um chuvisco de janelas se acendeu aos milhares no amanhecer da região. Todo mundo bocejando, todo mundo de pé. A casa se agitou lá embaixo. Vovô, tire sua dentadura do copo d'água. Ele esperou um intervalo de tempo razoável. Vovó e bisavó, fritem os bolinhos. O cheiro quente de massa frita subiu pelos corredores ventosos e agitou os seus quartos, onde ficavam pensionistas, tias, tios, os primos de visita. Rua em que moram todos os velhos, acorde! Senhorita Ellen Loomis, Coronel Freeley, Senhora Bentley, Tucson, levantem-se, tomem comprimidos, mexam-se. Senhor Jonas, puxe seu cavalo, tire a carroça de sucata e mexa-se. As mansões tristes do outro lado da ravina abriram os olhos maléficos de um dragão. Logo nas avenidas matinais abaixo, duas velhas deslizariam sua máquina verde elétrica, enxotando todos os cães. Senhor Triden, corra para a garagem do bonde. Logo um azul vivo e disperso cintilou abaixo dela, e o bonde da cidade navegaria pelas ruas de tijolos à margem do rio. Prontos, John Huff, Charlie Woodman! Sussurrou Douglas para a rua das crianças. Prontos! Para as bolas de beisebol afundadas nos gramados molhados, para cordas balançando vazias nas árvores. Mãe, pai, Tom, acordem! Despertadores tocaram fraquinho. O relógio do tribunal ribombou. Passarinhos pularam das árvores, como se sua mão atirasse uma rede cantando. Douglas, regendo uma orquestra, apontou o céu a leste. O sol começou a nascer. Ele cruzou os braços e deu um sorriso de mágico. Sim, senhor, pensou ele. Todo mundo pulando, todo mundo correndo quando eu mandar. Será uma boa estação. Ele deu um último estalar de dedos para a cidade. Portas se abriram, pessoas saíram. O verão de 1928 havia começado. Atravessando o gramado naquela manhã, Douglas Spalding rompeu uma teia de aranha com o rosto. Um único fio invisível no ar tocou sua testa e se partiu sem som algum. Assim, com o mais sutil dos incidentes, ele sabia que aquele dia ia ser diferente. Ia ser diferente também porque, como explicou seu pai, levando de carro Douglas e o irmão, Tom, de 10 anos, da cidade para o campo, havia alguns dias compostos inteiramente de cheiros. Nada a não ser o mundo entrando por uma narina e saindo pela outra. Em alguns dias, continuou ele, eram para ouvir cada som de trombeta e trinado do universo. Alguns dias eram bons para o paladar, outros para o tato. E alguns dias eram bons para todos os sentidos ao mesmo tempo. Aquele dia, sentiu o pai, tinha cheiro, como se o pomar grande e inominável tivesse crescido da noite para o dia, além das colinas, e enchesse toda a terra visível com seu frescor caloroso. O ar tinha cheiro de chuva, mas não havia nuvens. Por um momento, um estranho podia rir no bosque, mas havia silêncio. Douglas olhou a terra que se movia à medida que o carro passava.
Não sentia o cheiro de pomares nem de chuva, porque sem macieiras nem nuvens. Ele sabia que nenhuma das duas coisas podia existir. E o estranho rindo no fundo do bosque. Entretanto, o fato continuava sendo que Douglas estremeceu. Aquele, sem motivo nenhum, era um dia especial. O carro parou bem no meio da floresta silenciosa. Muito bem, meninos, comportem-se. Eles trocaram cotoveladas. Sim, senhor! Saíram correndo, carregando os baldes de estanho azul da estrada de terra solitária para o cheiro da chuva que caíra. Cuidado com as abelhas, disse o pai. As abelhas voam em volta das uvas, como um menino nas cozinhas. Doug? Doug olhou para cima de repente. Você está a quilômetros de distância. Mexa-se, acompanhe a gente. Sim, senhor. E eles atravessaram a floresta. O pai muito alto, Douglas movendo-se em sua sombra, e Tom muito menor, trotando na sombra do irmão. Chegaram a uma pequena elevação e olharam à frente. Ali estão vendo, apontou o pai. Era ali que os grandes ventos do silêncio do verão moravam e cruzavam as grandes profundezas, como baleias fantasmas, sem serem vistos. Douglas olhou rapidamente, não viu nada e sentiu-se incitado pelo pai, que, como o avô, vivia falando por enigmas. Mas, ainda assim, Douglas parou e escutou. Sim, alguma coisa ia acontecer, pensou ele. Eu sei disso. Aqui está a venca. O pai andava, o balde de estanho bojudo em seu pulso. Sentiram isso? Ele arranhou a terra. 1 milhão de anos do bom e rico humus depositado aqui. Pensem nos outonos que se passaram para produzir isso. Cara, eu ando feito um índio, disse Tom. Não faço nenhum barulho. É um índio. Douglas sentiu e não sentiu a terra preta, funda, escutando, atento. Estamos cercados, pensou ele. Vai acontecer? O quê? Ele parou. Saia de onde você estiver. O que quer que seja, gritou ele em silêncio. Tom e o pai vagavam na frente, na terra silenciosa. A mais linda renda que há, disse baixinho o pai. E ele gesticulava para as árvores no alto, mostrando-lhes como eram tecidas no céu ou como o céu era tecido nas árvores. Não sabia ao certo, mas ali estava. Douglas sorriu e a renda continuava, verde e azul, se você olhasse e visse a floresta mudar sua vigorosa tecelagem. O pai dizia confortavelmente isso e aquilo, as palavras fáceis em sua boca. Ele facilitava tudo, rindo de suas próprias declarações, com demasiada frequência. Gostava de ouvir o silêncio, disse o pai. Se naquele silêncio podia ser ouvido, por quê? Continuou. Naquele silêncio era possível ouvir o pólen das flores silvestres se acumulando no ar empestado de abelhas. Por Deus! O ar empestado de abelhas, ouçam! A cascata de canto de pássaros depois daquelas árvores. Agora, pensou Douglas, lá vem. Correndo, não estou vendo, correndo, está quase em mim. Uvas cataúba, disse o pai. Estamos com sorte, olha aqui. Não, Douglas arfou. Mas Tom e o pai curvaram-se para enfiar as mãos bem no fundo, no arbusto agitado, e o feitiço se desfez. O espreitador terrível, o corredor magnífico, o saltador, o agitador de almas desapareceu. Douglas, perdido e vazio, caiu de joelhos. Viu seus dedos afundarem na sombra verde e saírem manchados de tal cor que ele parecia ter cortado a floresta e penetrado a mão na ferida aberta. Hora do almoço, meninos! Com baldes cheios até a metade de uvas e morangos silvestres, seguidos por abelhas, que eram nem mais nem menos, disse o pai, um mundo zumbindo sob o seu hálito. Eles se sentaram no tronco coberto de musgo, comendo sanduíches e tentando ouvir a floresta da mesma maneira que o pai.
Douglas sentiu que o pai o observava, divertindo-se em silêncio. O pai ia dizer alguma coisa que passara por sua cabeça, mas em vez disso, deu outra mordida no sanduíche e refletiu sobre ele. Um sanduíche ao ar livre já não é mais um sanduíche. Tem um gosto diferente do que tem dentro de casa, percebem? Fica mais temperado, tem gosto de hortelã e seiva de pinheiro. Não surpreende esse apetite todo. É um baita apetite. A língua de Douglas hesitou na textura do pão e do presunto condimentado. Não, era só um sanduíche. Tom mastigou e assentiu. Entendi o que você disse, pai. Quase aconteceu, pensou Douglas. O que quer que fosse era grande. Deus era grande. Algo o assustou. Onde está agora? Voltou para o arbusto. Não! Atrás de mim! Aqui não, quase aqui! Douglas massageou a barriga às escondidas. Se eu esperar, vai voltar. Não ia doer. De certo modo, sei que não está aqui para me machucar. O que então? O que? Sabe quantas partidas de beisebol jogamos esse ano, no ano passado e no ano retrasado? Disse Tom. Douglas observou o rápido movimento dos lábios de Tom. Pode escrever 1.568 partidas. Quantas vezes escovei meus dentes em 10 anos? 6.000. Lavei minhas mãos? 15.000. Dormi 4.000 e tantas vezes, sem contar os cochilos. Comi 600 pêssegos, 800 maçãs. Peras foram 200. Não gosto muito de peras. Diga qualquer coisa, eu tenho a estatística. Vai até milhões de bilhões, as coisas que eu fiz em 10 anos somadas. Agora, pensou Douglas, está chegando perto de novo. Por quê? Tom falando? Mas por que Tom? Tom tagarelando, a boca cheia de sanduíche, papai ali, alerta como um felino montanhês no tronco, e Tom deixando as palavras subirem como bolhas de refrigerante em sua boca. Livros que li, 400. Matinês que vi, 40 do Buck Jones, 30 do Jack Hoxsey, 45 do Tom Mix, 39 do Ruth Gibson, 192 desenhos animados do Gato Félix, 10 do Douglas Fairbanks, 8 reprises do Lon Chaney no Fantasma da Ópera, 4 do Milton Sills e uma coisa de Adolf Menjou, sobre o amor que passei 90 horas no banheiro do cinema esperando a bobeira acabar e eu poder ver o gato e o canário ou o morcego. Quando todo mundo segurou todo mundo e gritou por 2 horas sem parar. Durante esse tempo, contei 400 pirulitos, 300 bolinhos, Tootsie Rolls, 700 sorvetes de casquinha. Tom continuou tranquilamente por mais 5 minutos e depois papai disse: Quantas cerejas pegou até aqui, Tom? Exatamente 256, disse Tom de imediato. O pai riu e o almoço terminou. E eles andaram novamente nas sombras para encontrar uvas cataúba e os minúsculos morangos silvestres. Abaixaram-se os 3, as mãos indo e vindo, os baldes ficando pesados. E Douglas prendendo a respiração, pensando, sim, está perto de novo. Respirando na minha nuca, quase. Não olhe, trabalhe. Apenas pegue e encha o balde. Se olhar, vai morrer com susto. Não perca seu tempo. Mas como você trouxe a coisa até aqui, onde pôde vê-la? Olhar direto em seus olhos? Como? Peguei um floco de neve em uma caixa de fósforo, disse Tom, sorrindo para a luva de colheita na mão. Cala a boca, Douglas queria gritar, mas não. O grito assustaria os ecos e afugentaria a coisa. Mas espere aí, quanto mais Tom falava, mais perto a grande coisa chegava. Ela não estava com medo de Tom. Ele a atraía com seu hálito. Tom fazia parte dela. Vamos parar por aqui esse primeiro vídeo. Em seguida continuaremos. Me parece um livro interessante, estou gostando.